Olá, seja muito bem-vinda a esse episódio do Da Maternidade para a Vida. Nessa segunda temporada, a gente vai conversar sobre o primeiro setênio de uma mãe. Esses primeiros anos do nosso maternar enquanto um caminho, um portal de despertar e empoderamento. Eu realmente acredito que a maternidade vivida de forma consciente pode ser uma grande jornada iniciática, uma grande jornada de transformação de nós enquanto mulheres também, não só enquanto mães. E é sobre isso que a gente vai falar. Se você gosta do podcast, gosta desses vídeos, encaminha para uma amiga, compartilha, me ajuda a fazer essa mensagem chegar em mais mulheres. E se você ainda não viu a primeira temporada, ela trazia reflexões e aprendizados que eu tive durante os meus primeiros anos de mãe, né? Praticando uma educação respeitosa, praticando uma maternidade consciente. Foi a partir daí que eu percebi o quanto que isso me transformou enquanto ser humano, o quanto que isso me ajudou a me empoderar de mim mesma, a quebrar com regras, a quebrar com expectativas dos outros e a chegar nessa minha essência, o que é de verdade importante para mim. Foi a partir daí que eu entendi que, esse maternar de forma consciente, ele pode ser um grande portal de empoderamento da mulher. Diferente do que normalmente a gente escuta, né? E o que a gente vê as mulheres vivenciando, que no fundo a maternidade é mais uma corrente que nos prende. Então aqui eu quero trazer essa visão. O que compõe esse maternar que desperta? Como é isso? Como é essa transformação que nós mulheres passamos, né? Ou podemos passar quando a gente exerce esse maternar de forma consciente? Bom, fica aqui comigo que a gente vai falar muito hoje sobre essa jornada de transformação e de descobrir a sua própria essência. Aproveita, já deixa o seu like aqui e não esquece de encaminhar para alguém que você acha que pode gostar também. Hoje eu queria começar falando sobre o que é essa jornada de transformação, afinal, né? Quando eu falo da maternidade como esse caminho para despertar, muitas vezes isso gera um estranhamento. Nossa, como assim, né? Eu tô tão presa, eu tô tão cansada, eu tô exausta. Como que isso pode ser um despertar? Nessa jornada de transformação, né? A gente precisa considerar que ela não é uma linha, ela não é uma linha reta, ela não é linear. Qualquer transformação, ela passa por altos e baixos, ela passa por momentos de conflito, né? É uma grande crise que nos impele a transformar. É uma grande crise que nos coloca de cara para um abismo. E para que essa transformação, né, para que essa iniciação aconteça, a gente precisa se permitir entrar no abismo. O que representa o abismo aqui? O abismo é a fronteira de si mesma. É aquele lugar a partir daqui, né? Aqui é seguro, até aqui eu tenho chão. A partir daqui eu não sei o que vai acontecer. A partir daqui é buraco, é escuro, é incerto. Então, a gente precisa primeiro ter um pouco de confiança e muita coragem para se permitir entrar nesse abismo, para se permitir entrar nesse lugar do não saber, nesse lugar em que você não vai ter a segurança de saber exatamente o que vai acontecer, mas que é justamente aí que você entra em contato com a sua essência e que a segurança inverte. Ao invés dela vir, né? Que é a segurança que a gente normalmente conhece. A gente confunde segurança com certeza. Eu sempre falo isso. A gente acha que segurança é quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente tem certeza. Mas essa é uma segurança falsa, porque você sempre depende de ter o controle da situação. Quando você faz essa conexão interior, quando você se encontra dentro, né? Se acessa, sabe quem você é, entende a tua essência, a tua conexão ou a tua segurança, ela vai vir a partir dessa fonte interna. Ela vai vir a partir de estar bem dentro da tua própria pele, de se sentir bem, de se sentir inteira. E aí é menos importante ter o controle, é menos importante ter certeza do que vai acontecer. Você tem mais coragem, disponibilidade e abertura para pisar nesse vazio. Porque você está inteira, você está conectada. Foi inclusive por isso que eu comecei essa mentoria do reencontro. Porque eu percebia o quanto as mães, né, na hora de aplicar a educação respeitosa, elas estavam tentando só seguir isso que era externo a elas. E enquanto elas estão tentando seguir isso que é externo, isso sobrecarrega, isso é cansativo, isso vira mais uma coisa para ser atingida, mais uma expectativa, mais um item do checklist. E isso não é bom para ninguém, porque no fundo é a mãe ainda correndo atrás do próprio rabo, né? A mãe correndo naquela rodinha de rato, sem dar conta de tudo, sem conseguir cumprir as expectativas, sem conseguir ser a mãe que ela quer, a mulher que ela quer, a funcionária que ela queria, ou que ela acha que deveria ser. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é
se permitir entrar nesse abismo, porque é lá nesse abismo que você vai se encontrar, que você vai reconhecer a tua essência, que você vai reencontrar quem você é de verdade, para além das expectativas, para além do que os outros falam de você. Bom, nessa jornada de transformação, né, uma jornada iniciática, o que é isso? É uma jornada, um caminho que te leva do ponto A para o ponto B. E nesse processo existe uma transformação. Nesse processo você sai de ser de um jeito e passa a ser de outro jeito. Essa transformação, ela não vem sem dor. Ela não é fácil, ela não é simples. Ela é o abismo, né? Você precisa passar pelo abismo. Mas ela te leva para um lugar de inteireza, para um lugar onde você vai se reconhecer, se reencontrar, onde você vai estar bem na própria pele, confortável em ser quem você é, onde você vai saber diferenciar o joio do trigo em termos do que é a expectativa dos outros e do que é de fato o que você acredita. O que você está tentando cumprir porque sempre foi assim, para agradar, porque você acha que deveria ser assim, e o que você de fato tá tentando, acha que é importante fazer, e por isso você se dedica para conseguir, por isso vale a pena investir teu tempo. Quando a gente entende por quê e para que a gente faz as coisas, a vida fica mais leve, o teu maternar fica mais leve, a tua rotina fica mais leve, porque ela não tá sendo feita dentro de um lugar de exaustão. A exaustão, a gente confunde um pouco, né? A gente acha que quando a gente tá exausto, a gente precisa descansar. Mas a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes a gente tá exausto porque a gente tá fazendo as coisas sem estar com o coração nas coisas. A gente tá fazendo as coisas sem, de fato, acreditar naquilo. E isso cansa. Isso exaure as nossas energias. Isso tira a nossa vitalidade. Então, quando você você acessa você mesma, você entra em contato com isso que você tem dentro, e você começa a fazer as coisas, saber o porquê e para que você faz as coisas, isso faz sentido para você, a tua vitalidade, a tua energia não vem de você ter menos coisas para fazer necessariamente. Vai vir um pouco, porque você vai começar a priorizar muito melhor e você vai ter muito mais a capacidade, a habilidade de dizer não para aquilo que não é relevante. Mas é um pouco só. O resto, a energia, a vitalidade que você ganha, vem de você tá vivendo uma vida que tem sentido pra você, não pros outros. E isso é leve, isso é leve. A mesma coisa um maternar. O maternar é onde você tá mais preocupada em cumprir os requisitos, em fazer assim porque disseram que tem que ser assim, ele é pesado, ele é cansativo. Quando você, de fato, se entrega pra conexão com a sua criança, pra fazer o que você acha certo, do jeito que você acha certo, independente do que a tua mãe tá falando, do que teu pai tá falando, do que a sogra tá falando, tudo se torna mais leve, tá? Acredita em mim. A gente vai começar aqui, então, falando dessa jornada de transformação que começa no ponto A, né? Qual é esse ponto A? Esse ponto A é aonde todo mundo já começa, quando tá fazendo algo novo. Quando a gente tá fazendo algo novo, a gente entra nesse lugar de insegurança, de não saber ao certo como fazer, de ter muito medo de testar algo e fazer errado e dar errado. A gente é imatura e insegura naquela tarefa, né? E assim, por mais que você seja super madura no teu trabalho, quando você entra num novo espaço, num novo papel, você se sente insegura. E é exatamente isso que acontece quando a gente é mãe do nosso primeiro filho. Você nunca foi mãe antes. Você viu muitas mães à sua volta, você viu como elas agiam, você pode ter se preparado para isso lendo livros, mas quando você se tornou mãe, e a gravidez também ela engana bem, né? Porque na gravidez a gente ainda tem um bebezinho ali, mas a gente ainda não entrou nesse papel de mãe. Quando o bebê nasce, você pega aquele bebezinho nos braços. Ali você se torna mãe. E ali você assume um novo papel. Um novo papel. Você nunca fez isso antes. Você não sabe como fazer. Você pode ter lido um monte, pode ter escutado um monte, pode ter estudado tudo o que você queria. Mas na hora de fazer, você ainda é imatura. Você tá insegura. Você tá iniciante, né? É um início ali. E aí, o que precisa acontecer aqui? Você precisa passar por uma jornada de amadurecimento. E nesse amadurecimento, o que você vai começar a perceber? O que os outros pensam versus o que eu penso. O que os outros dizem que é importante versus o que eu realmente acho que é importante. Você precisa começar a separar esse joio desse trigo. O que é o que aqui? Começar a ganhar repertório, ganhar perspectiva. Ah, tem gente que faz assim. Ah, tem gente que faz assado. Olha, aconteceu isso dessa vez, eu fiz desse jeito. Daí na outra vez você vai e faz de outro jeito, você vai ver que tem um resultado diferente. Você vai ganhando repertório através da experiência. Dá pra acelerar esse processo? Claro que dá. Todas essas teorias, esses cursos de educação respeitosa nos dão repertório.
nos dão perspectiva. Escutar outras mães, escutar, né, orientadoras parentais, psicólogas, tudo isso vai dando pra gente repertório. Mas você só vai aprender, esse repertório só vai integrar como parte do seu conhecimento e da sua sabedoria, nesse teu novo papel, quando você experienciar, quando você colocar isso em prática. Aí sim isso se torna parte de você. Vamos dar um outro exemplo que não só da maternidade. Um trabalho, tá? Então você tá lá 10 anos numa empresa, galgou vários cargos, conhece várias pessoas, você sabe o que você tá fazendo, você sabe com quem falar quando dá um problema, você sabe, você tá num nível já amadurecida, né? Sênior. Aí você pega e vai pra uma outra empresa. O cargo é o mesmo, ou até um cargo pra frente, né? Um cargo maior. Mas a empresa é nova, o ambiente é novo, a cultura da empresa é nova, as pessoas se relacionam de formas diferentes. As ferramentas que você usa pra resolver os problemas, pra conversar com as pessoas, pra trocar, pra guardar os dados do projeto, whatever, elas são diferentes. Nesse momento, você tá nesse mesmo lugar da maternidade, você tá ali conhecendo, tateando, né? Tá ainda insegura, ainda meio imatura, não sabe direito o que fazer, se preocupa muito com o que você escuta dos outros, com o que os outros falam. Muitas vezes, nesse momento de início, o que os outros falam tem mais peso do que o que você acredita. Então, às vezes, você teve uma reunião com um cara, você sentiu assim, esse cara pode ser que me dê um problema aqui. Mas, nesse momento de iniciante, talvez você não escute tanto essa tua intuição, porque você vai estar mais escutando o que os outros estão falando, como se eles, entre aspas, soubessem mais que você. De fato, eles têm mais experiência, mais repertório nessa empresa, mas o que a gente faz muitas vezes é a gente desqualifica ou invalida essas nossas percepções em prol do que os outros estão trazendo, sem perceber que a nossa sabedoria interna está justamente nesses lugares. É justamente nesses momentos, nessa vozinha que às vezes surge assim, delicadamente na nossa cabeça, que a gente, entre aspas, né, desconsidera em prol do que os outros estão trazendo sobre aquela situação. Com o exemplo do trabalho, é muito fácil perceber isso, porque à medida, né, o trabalho, o aprendizado é super rápido. Às vezes, em 3 meses, em 4 meses, você já tá dominando ali e você já tá se sentindo sênior de novo. Na maternidade, eu acho que é um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado. E os palpites que a gente recebe de todos os lados, né, o tempo inteiro, e agora ainda, né, tem Instagram, Facebook, tudo isso, que são coisas muito legais. Eu, particularmente, aprendi demais, né, através dessas ferramentas, mas que elas também podem vir ser só mais um peso dentro desse peso enorme do tanto de expectativa e palpite que você, enquanto nova mãe, tá tentando cumprir. É muito fácil a gente entender no trabalho essas coisas e é muito difícil, às vezes, na maternidade, a gente conseguir identificar aonde que a minha intuição tá falando comigo enquanto mãe. Ou é só o meu medo, ou é o meu trauma, ou é o que eu aprendi desde sempre, ou é o meu medo de ir contra algo que minha mãe sempre falou, ou é o meu medo de fazer diferente da minha família e, de alguma forma, eles ficarem chateados. Diferenciar essas vozes dentro de nós, né? Porque todas elas estão aqui dentro. Você precisa enxergar qual que é aquela que é a tua de verdade, né? Isso no começo pode ser muito difícil, mas uma vez que você encontra qual é essa voz que é a tua, todo o teu processo de maternar também fica mais leve, porque você começa, você ganha a capacidade de reduzir a velocidade, o volume das vozes externas agindo em você, né? E você consegue focar mais no teu caminho. Isso acontece já no abismo. Já quando a coisa já, né, já tá rolando, e aí você começa a perceber que nesse processo, entre aspas, vai de descida pra chegar em você mesmo, pra chegar na tua essência, nesse processo de descida, você precisa fazer esses aprendizados de entender qual voz é a tua, o que que é medo, o que que é gatilho, o que que é trauma, o que que é o quê, né? Você vai separando tudo isso. É um processo. Não é de uma hora pra outra, não é de um dia pro outro. O que eu quero muito trazer aqui, e também assim, acho que vou tentar ao máximo chegar no, entre aspas, passo a passo, para que isso possa servir de guia pra você, mas cada jornada é uma. Justamente porque a gente tem a nossa essência individual. Então, pasteurizar demais também não é legal, mas um caminho eu acho que dá pra gente identificar, né? Agora, o que eu quero começar a também trazer aqui? Quando a gente faz quando a gente tem o bebê e a gente opta por entrar nesse abismo, tá? E por que eu tô falando opta? Porque tem mulheres que não vão querer entrar nesse abismo e vão continuar vivendo a vida como sempre viveram, fazendo as coisas como sempre fizeram. Tá? É a escolha de cada um. Eu tô contando a história ou a perspectiva de quem aceita enxergar o choro da criança como talvez um reflexo do que tá passando dentro de você, quem aceita enxergar em que momentos o teu estresse, o teu cansaço, o teu nervosismo estão mais ligados
a expectativas que você tá tentando cumprir, que são externas a você, que às vezes você tá fazendo uma coisa que não necessariamente você acredita, mas porque falaram que você devia fazer e você tem medo de não fazer, né? Então, é só esse caminho de transformação é para quem opta por se abrir para esse conhecimento, para esse autoconhecimento, né? Para essa descoberta, autodescoberta. Acho que eu gosto muito mais dessa palavra. Porque no fundo é isso, a gente tem tanta coisa em nós que a gente não sabe que tá ali, não tem consciência de que tá ali. E nesse processo, né, de ir descendo no abismo, a gente vai descobrindo um lado nosso que talvez a gente não conhecesse. Um lado, as habilidades que talvez estivessem, entre aspas, né, na sombra. Na sombra não de ser ruim, mas na sombra de estarem ocultos pra gente. Muitas vezes, quando a gente aceita entrar nesse abismo, acontece uma coisa que é muito assustador, que eu acho que o puerpério representa muito claramente esse assustador. Acontece que a gente desaparece. Então, à medida que você tem o teu bebê e você entra naquele puerpério, né, que é aquele momento, assim, de confusão, de quem sou eu, o que eu vou fazer na minha vida, meu Deus, como eu amo esse serzinho, de dedicação total, de preocupação, né, justamente por essa imaturidade, por essa insegurança, preocupação de fazer alguma coisa errada, de como é que eu vou cuidar desse bebê, será que eu vou dar conta, o choro do bebê que a gente não sabe o que quer dizer ainda, né, tudo isso faz com que aquela mulher que a gente foi, ela não existe mais. Ela desapareceu. Mas entre desaparecer aquela mulher, né, e surgir essa nova mulher que você vai descobrir, essa sua nova versão, tem um hiato, tem um espaço aqui. Não é de um dia para o outro. Então, quando eu digo o optar por fazer esse caminho, é aceitar esse vazio. É aceitar que por um tempo você não vai saber direito quem você é. Você vai estar tateando no escuro. Mas é justamente essa tua abertura de tatear no escuro. Eu não sou mais aquela que eu era. Me sinto diferente, mas eu não sei quem eu sou ainda. Tem coisas que eu ainda gosto, tem coisas que eu não gosto mais, tem horas que eu nem sei o que eu gosto. Isso, né, esse se permitir chegar nesse lugar, esse permitir fazer essas perguntas, é o que vai te fazer reencontrar, chegar nesse ponto B. Mas enquanto você tá passando por esse caminho, você precisa sustentar esse vazio do não saber. E isso às vezes é difícil pra caramba, porque a gente sempre aprendeu que segurança vem do saber, vem do controlar. E aqui o que acontece, né? Um dos grandes erros que as mulheres fazem. Começam a querer controlar tudo. E aí começa a querer controlar o que o bebê vai fazer, comer, se ele tá fazendo tudo o que tinha que fazer, os marcos de desenvolvimento, fase, sono, mamar, a educação respeitosa, o que tem que fazer quando... Aí começa a querer controlar o marido. O que o marido faz, como o marido faz, por que o marido faz desse jeito? Não, não devia ser desse jeito, tinha que ser do outro jeito. E aí, meu bem, você entra não no lugar do se descobrir, você entra no lugar você continua na rodinha de ratos. Você não consegue sair dela. Você vai e cada vez você corre mais rápido, porque cada vez você percebe que você ainda tá insegura, que você tá caindo nesse abismo e você não consegue viver nesse abismo. Então você corre mais rápido pra chegar mais rápido aonde você acha que você tem que chegar. E isso vai fazer o quê? Te deixar exausta. Às vezes até te deixar sem propósito, sem prazer. Sabe aquelas coisas, eu amo a minha filha, mas eu odeio ser mãe. Esse sem prazer, assim, de estar nesse lugar, de ter esse papel. Saudades enormes da vida antes. Não que a gente não vai ter saudades, tá tudo bem ter saudades. Tá tudo bem ter saudades. Mas quando a mulher fica querendo voltar naquela vida de antes, né? Tudo isso é parte de não aceitar esse abismo, de não querer passar por ele. Mas às vezes, mesmo a gente não querendo passar por ele, ele passa por nós. Dá pra ignorar? Dá pra ignorar. Tem muita gente que ignora. Mas eu vejo muito, especialmente nesse trabalho com mulheres e mães, né? Eu vejo muito que as mães que ignoram esse abismo são as que mais sofrem, porque não faz a transformação, sai do ponto A, mas não chega no ponto B. E isso também é pesado. Isso também é difícil, né? Enfim, então, primeira parte é isso. Agora, o que eu quero conversar com vocês? Sobre o que é, então, esse processo, né? O que acontece nesse abismo? Como é que a gente passa por ele da melhor forma? E aqui, de novo, a gente vai falar de um processo que é muito individual para cada pessoa, que vai ter história de família, que vai ter parceiro, não parceiro, né? Enfim, vão ter milhões de questões aqui permeando essa história toda. Mas eu tô tentando mapear esses pontos principais da jornada para que isso sirva como um guia. Para que você se reconheça, se você tá num ponto, em outro, se você já passou por um, se você às vezes não conseguiu vivenciar totalmente o outro, então tem coisa que devia ter aprendido antes e não aprendeu, você tá seguindo na jornada com um pedaço faltando, pra te ajudar nesse teu processo de redescobrir quem você tá se tornando.
E eu acho até bonito a gente pensar. Tem uma parte de descoberta, né, de quem eu sou, que às vezes estava lá escondidinho, que a maternidade nos dá essa oportunidade de fazer esse caminho. E tem também um se construir. Tem uma autoconstrução, né? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? O que é importante pra mim? O que eu sou que eu quero continuar sendo? E o que eu sou que eu tô disposta a transformar, a mudar, a não ser mais, a abrir mão. Tudo isso é o que eu quero trazer mapeado para que você consiga se reconhecer e de posse, né, desse processo que muitas vezes acontece de forma inconsciente, de posse desse processo, conhecendo conscientemente essas etapas, você consiga direcionar teu barco, direcionar a tua própria transformação. Bom, o que acontece, então, nesse início da maternidade? Enquanto imatura, insegura, enquanto assim, nesse lugar de desconhecido, a primeira coisa que você vai fazer é buscar segurança. E aqui também tá um dos primeiros erros que a gente faz, que eu comentei ali no início, que é a gente busca segurança achando que segurança é sinônimo de saber o que vai acontecer. E aí, sem querer, o que pode acontecer aqui? Você buscar ser aceita, ser aprovada, né, pelos outros, os outros olharem pra você e te acharem, uma boa mãe, olha, nossa, ela ainda trabalha, ela ainda, olha, a casa dela tá muito arrumada, nossa, como é que ela dá conta? Então, às vezes, esse buscar segurança vai vir nesse lugar da segurança vir através do olhar do outro pra você, e aqui entra uma série de questões específicas de cada indivíduo, mas como geração, a gente tem uma questão muito importante nesse do ser aceita, porque a gente cresceu recebendo ou palminha, né, ou consequências ou castigos se a gente não se comportava bem. Então, os outros gostavam da gente ou não gostavam da gente de acordo com o que a gente fazia. A gente, quando criança, não aprendeu, a maioria de nós não aprendeu, que a gente era amado independente do que a gente fizesse. O amor, o afeto, o parabéns estava condicionado a você se comportar bem ou mal, a você obedecer ou não obedecer, a você fazer o que queriam que você fizesse ou não, né? Então a gente tem uma necessidade muito forte de ser aceita, aprovada. De alguém tá lá dizendo, nossa, é isso aí, muito bem. É isso que muitas vezes nos traz segurança. Então aqui você vai ficar muito afetada pelo coletivo, pelo que os outros falam, sentem, pelo que os outros acham que é certo. Você vai ainda estar enxergando nesse momento o mundo como dual. Mas o mundo não é dual, Ana? Não, o mundo não é dual. O mundo não é certo ou errado, preto ou branco, bom ou ruim, ameaçador ou seguro. Não, o mundo não é assim. Mas, enquanto você está nessa fase imatura, é assim que você enxerga o mundo. As coisas na maternidade e na vida, elas não são preto ou branco assim, certo ou errado. Elas são uma escala de cinza. Entre o 8 e o 80 tem 72 números. Eu sempre falo isso nos meus atendimentos de astrologia. Entre escolher fazer uma coisa ou fazer outra, você pode fazer várias nuances de que não é nem uma coisa nem outra. Mas nessa fase aqui, lembra de você, se você já tem filho maior, lembra de você quando eles eram bem pequenininhos. Parece que tudo é muito assustador, né? Meu Deus, ele comeu uma uva sem estar cortada no meio. Meu Deus, ele caiu. Ele tentou levantar e não conseguiu, caiu de novo. É tudo muito assustador, né? E tudo, nossa, não, porque é muito errado tirar o peito. Não, é muito errado dar mamadeira. Não, é muito certo fazer sei lá o quê. Tem 1000 coisas que são polarizadas total, assim. Essa é uma forma de buscar segurança, né? Categorizar o mundo em uma coisa ou outra. E aí, o que acontece aqui, né? Quando a gente tá tão dependente da aceitação dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, de como eles vão nos enxergar, tem algumas coisas que a gente faz, alguns erros que a gente faz aqui. Primeira coisa, vai buscar se adaptar aos outros, justamente pra não ter essa insegurança de ter que assumir suas próprias escolhas, não ter a insegurança de tomar uma decisão diferente do que a maioria pensa e depois arcar com as consequências. Isso, independente de quão madura você seja, em vários outros aspectos da tua vida, quando você tá começando uma coisa nova, você vai ter, provavelmente, esse tipo de insegurança. E quando a gente tá falando do maternário, a gente tem um ser vivo ali, dependendo da gente. Então, a gente tem esse peso extra, né? De que, meu Deus, é muito sério. Nesse lugar aqui, pode ser que você intua, né? A tua intuição fale com você, mas você vai invalidar as suas próprias percepções em prol desse coletivo. Quantas vezes você foi no pediatra ou no médico sentindo algo a respeito do teu bebê e o médico fala outra coisa e você invalida a tua percepção e aceita o que o médico falou porque ele é uma autoridade.
Ou a tua mãe, né? Ou a sogra. Vou dar exemplos assim, basicão. O bebê que chora depois de mamar e as pessoas que falam que o leite tá fraco. Ou que a mãe não tem leite suficiente. Ou, porque o bebê tá com cólica. E você, enquanto mãe, às vezes tá percebendo, não, ele tá mamando. Eu tenho leite. Mas a pessoa fala que você não tem, que o bebê tá chorando porque tá com fome. Muitas vezes você acredita. Você invalida o que você percebeu e você acredita. Eu tenho uma história bem forte com isso, que eu não vou contar agora, pra não prolongar demais esse nosso papo aqui hoje. Mas, se você quiser saber, depois você me manda uma mensagem. Pode ser no Instagram ou aqui mesmo. Às vezes, né, essa mãe, nesse momento, o que precisa acontecer aqui? Já é o primeiro passo da gente começar a fazer esse fortalecimento interno para chegar nessa conexão interna e conseguir se libertar de tudo isso. Essa mãe precisa começar a ganhar confiança em si mesma. A confiança vai vir aos poucos, à medida que ela exercita escutar essa voz, à medida que ela pratica, né, sair um pouco desse lugar do coletivo. Ela precisa se permitir ter esse espaço para validar as suas percepções, né? E não ficar buscando resposta sempre nos outros. Ela precisa ter coragem para tomar decisões que são diferentes, às vezes, do que as outras pessoas da família dela tomaram. E essa coragem, gente, não é assim de uma hora para outra você vai ganhar coragem. Você vai testar um pouquinho, um negocinho pequeno. Aí você, puta, deu certo, olha que legal o que aconteceu. Aí testa mais um pouquinho. Olha, veja bem, deu certo. Cada pequena coisinha que você tem coragem de seguir de verdade o que você acredita e desconsiderar a percepção externa, você vai retomando o teu poder pessoal para você. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente distribui, né, o nosso poder pessoal na mão de todo mundo. Todo mundo sabe mais do que a gente, todo mundo tem algo a dizer, a gente se impacta com o que os outros pensam, dizem, julgam, falam a respeito de nós. Cada pequena coisinha que você faz que te fortalece, que te conecta com essa tua sabedoria, te ajuda a ir retomando esse poder pessoal para você. Como se fosse a gente montar um quebra-cabeça aqui. O ponto A é você com as pecinhas todas separadas. O ponto B vai ser você com o teu quebra-cabeça montado, sabendo que imagem ele tem, que imagem ele forma, que é quem você é, a tua essência. E com ele montado, meu bem, as coisas te impactam muito menos. O externo te impacta muito menos e você passa... Não sei se você já ouviu eu falando disso, eu falo disso sempre porque pra mim é uma imagem muito clara. Imagina uma roda, né? Uma roda de carroça, girando. Girando, girando, girando. Quando o nosso poder pessoal tá espalhado por aí, a gente tá onde? A gente tá na borda da roda. Então alguém falou uma coisa, tá lá em cima, nossa, te elogiou, o chefe elogiou. Aí, puxa vida, o marido reclamou de não sei o quê. Aí você tá lá embaixo, fica chateada. Ai, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Daí o filho foi super bem na escola. Aí o filho, nossa, fez uma birra no mercado, que vergonha, os outros estavam todo mundo olhando, lá, lá, lá. Você fica assim nesse up and down, né? Pra cima, pra baixo, de acordo com o ambiente, de acordo com as coisas que estão acontecendo externas a você. Quando você vai recuperando o teu poder pessoal e acessando essa tua conexão interna, cuidando dessa tua conexão interna, é como se você fosse migrando pro centro da roda. No centro da roda, a roda tá girando, o centro gira, não é que ele fica imutável, ele gira. Mas ele não fica assim, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, pra cima. Ele tá ali centrado, ele tá estável, ele tá em harmonia. Esse é o ponto B. Não é que você vai ficar alheia ao mundo, não é que você vai virar ermitona, se isolar numa caverna, não. É porque quando você tem essa conexão interna bem estabelecida, as coisas externas te impactam muito menos. Como se você tivesse uma proteção. É uma proteção, de fato, uma proteção psíquica. Mas é uma proteção, né? Bom, nesse lugar, então, em que a mãe ainda tá lá no começo dessa jornada, ela vai fazer todo esse processo de buscar, né? De buscar a opinião dos outros, tudo que é palpite. Nossa, palpite chega nela, entra nela e ela fica pensando naquilo depois. Afeta, cada palpite afeta, né? Ela não consegue saber direito o que escutar, o que não escutar. Eu lembro uma vez que eu tava num botequinho, assim, com a Júlia. Fui comprar nessas lojas de ervas, assim. E eu tava balançando. Ela tava no sling e eu tava balançando pra ela dormir. Nossa, gente, vocês não sabem... Assim, duas pessoas aleatórias na loja me falando que eu não podia balançar o bebê, que eu tava balançando muito rápido, que eu tava balançando muito pra cima, que eu tava balançando... Assim, pessoal, não pedi opinião. Hello, né? Todo mundo se acha no direito de vir te dar o de dedo. Esse é outro papo, tá? Mas é um papo que também as mães sendo colocadas nesse lugar de imaturidade, mas perante os olhos da sociedade, não porque você tá começando um negócio novo, mas porque todo mundo acha que sabe mais do que você. Todo mundo acha que sabe melhor pro teu filho do que você. Isso tem toda uma pegada, né, desse sistema patriarcal que a gente vive, que coloca a mulher mesmo num lugar de subserviência, de insegurança, de não saber,
que, enfim. Mas também não é o tema desse podcast hoje. O que acontece, né, quando a gente vai, aos poucos, saindo desse automático? Então, receber um palpite. O que você pode fazer aqui? Receber um palpite? Respira. Faz sentido isso que essa pessoa tá falando? Faz sentido pra mim isso que a pessoa tá falando? Eu acredito nisso? A minha experiência até agora me mostra isso ou aquilo? Não. Se é não, ignora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Faz esse exercício de conexão interna. Ah, puxa, olha, pode ser que tenha a ver, sim, acho que eu concordo com ela. Então tá bom, então repensa. Mas não é só engolir o palpite, né? As pessoas recebem palpite como se fosse remédio pra tomar, assim, não é? Não é só pegar e engolir. Respira, olha pro palpite, reflete, faz sentido pra mim, porque eu acredito, pros meus valores. Agora, quando você não sabe quais são os seus valores, o que você acha importante, o que é prioridade pra você, lá, tudo chega em você, tudo chega. Você não tem definido os teus limites, entende? Então, esse é o processo de autoconhecimento que a gente vai fazendo nessa jornada da maternidade, especialmente a maternidade consciente, que te provoca a pensar, que te provoca a sair do automático para agir com a tua criança de forma diferente, que é o teu automático, né? Você vai fazendo esse exercício e vai entendendo, vai se descobrindo. Ah, o que é importante pra mim, então? Pô, olha, pra mim não é importante que meu filho durma no quarto dele sozinho desde pequeno. Eu consigo dormir com ele do meu lado da minha cama. Pô, tudo bem. Ah, cama compartilhada, porque é muito ruim. Aí outros falam, não, porque é muito bom, não, porque... Fica nessa dicotomia e a gente entra nesse jogo de certo e errado, gente. Pode ser que um dia seja importante pra você e pra criança dormirem juntos. Não necessariamente você tem que fazer com uma cama compartilhada por 5 anos. Flexibilidade. Entender que esse certo e errado não é necessariamente certo e errado, que tem todo um caminho aqui no meio, ajuda demais a tirar o peso desses momentos, tá? Continuando. O que começa a acontecer aqui, né? Nesse caminho de descida, nesse abismo, vamos colocar essa imagem, né? Abismo por quê? Porque é escuro, porque tá fora do teu limite, né? Então você se conhece até aqui. Pra você pular no abismo, você precisa entrar nesse vazio. Nesse caminho de descida, o que precisa ser feito? Aqui tem alguns passinhos, assim, né? Que eu já fui falando sem nomear eles. A primeira coisa é isso, é você começar a reconhecer em você quais personas você assume. Que diferentes papéis você assume na tua vida. O da filha obediente, o da esposa exemplar, o da funcionária que não deixa nenhum prato cair, da funcionária excelente, o da irmã que sempre ajuda. Enfim, você vai ter vários papéis ali que você precisa começar a identificar esses papéis. Por quê? Muitas vezes esses papéis você tá fazendo desse jeito, sendo desse jeito, porque você aprendeu que deveria ser assim. Porque, de novo, olhando lá pra nossa educação, porque quando você não era assim, quando você não era obediente, quando você não era boazinha, quando você questionava, quando você mostrava a tua emoção, ficava muito brava, gritava, as pessoas não te amavam muito mais. Você tinha que ficar sozinha no teu quarto, ou a tua mãe falava que você era impossível, que ninguém te aguentava, ou, entendeu? As pessoas tiravam de alguma forma o afeto, ou o olhar, ou o amor, ou, enfim, qualquer coisa. Então você foi se adequando a isso, você foi assumindo certas características para que você pudesse se sentir bem e segura ali. Enquanto criança, a gente não tem essa conexão interna, essa força interna estabelecida. A gente depende muito dos adultos cuidadores para que a gente se sinta bem, inclusive energeticamente, né? A gente vai falar que no primeiro setênio inteiro é o corpo etérico da mãe, é a vitalidade da mãe que tá passando pra criança. Então, a gente faz essas adaptações de papéis, de persona, de quem a gente mostra que a gente é, lá, pequenininhos, e a gente passa a vida inteira vivendo uma grande farsa. A gente passa a vida inteira sendo quem a gente não é, porque a gente precisa agradar, porque a gente sente que se a gente for quem a gente de fato é, a gente vai perder o amor dos outros, a gente não vai pertencer, não vai ser aceita. Então, nesse abismo, quando você adentra esse abismo, você precisa começar a fazer essas identificações. O que eu faço? Por que alguém falou que eu devia fazer? Por que eu preciso ser assim pra ser amada, pra ser gostada? Quantas vezes você não escutou quando você tava chorando? Ai, olha lá, a fulana tá olhando você chorar. Nossa, a menina fica tão feia quando chora. Nossa, ninguém vai gostar de você assim, chata desse jeito. Quantas vezes a gente escutou isso? Quantas vezes você assumiu isso como verdade, enquanto criança, e agora, não é que você acha isso verdade, mas agora você só segue fazendo. Sair do automático e reconhecer esses diferentes papéis, essas diferentes máscaras que você usa, que não são você, que não são a tua essência, faz parte, eu acho que é um dos primeiros pontos desse caminho de descida. Descida pra onde, Ana?
Descida no abismo pra encontrar a sua essência, pra encontrar você mesma, pra se descobrir. É lá dentro que você tá, lá no fundão. Lá no fundo, no escuro, que você tá enterradinha ali, escondidinha, porque desde o começo da nossa vida a gente vai aprendendo que a gente não pode ser quem a gente é de fato e a gente vai colocando uma série de camadas. Então, imagina uma cebola. É esse unpeel, né? É esse descascar a cebola agora, tá? Você vai descascando a cebola. Você vai tirando a máscara da menina obediente. Nossa, a máscara da obediente, da boazinha, acho que é uma das mais difíceis de tirar. Por quê? A gente tem que pensar que a gente não continua fazendo uma coisa se essa coisa não traz benefícios pra gente. Esse é o preço, às vezes, que você paga por se assumir. Alguns benefícios que você tá acostumado a ter, você vai deixar de ter. Você vai ter outros. Você vai estar verdadeira, vai estar bem na tua própria pele, vai estar se sentindo inteira, vai estar se sentindo fortalecida. Enfim, né? A felicidade e a harmonia que vem de dentro, elas são muito mais poderosas do que a felicidade e a harmonia que vem porque os outros te falaram isso ou aquilo. Mas, por exemplo, a menina que é boazinha, ela é muito bem aceita. As pessoas gostam de quem é bonzinho, né? De quem não dá trabalho. De quem não causa conflito. De quem não faz as pessoas se sentirem mal. Ai, todo mundo gosta. Então, às vezes, sair desse lugar de ser boazinha implica em desagradar as pessoas. Eu lembro que eu não sempre fui a menina boazinha, não, tá? Eu era a conhecida como a briguenta, a chata, a chorona. Mas, no relacionamento, né, com o Fernando sempre acorda de mau humor. Sempre. É muito raro ele acordar de bom humor, assim, alegre. E eu sou o contrário. Eu naturalmente acordo de bom humor. Sou uma pessoa matinal. E teve uma vez que eu acordei de muito mau humor. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu acordei, assim, de muito mau humor. E a casa inteira, a Júlia, o Arthur, o Fernando, eles ficaram revoltados comigo que eu tinha acordado de mau humor. E aí eu me liguei, entendeu? Óbvio, eu acordo todo dia de mau humor, é como... De bom humor, tipo, tá todo mundo acostumado com eu estar de bom humor. Aí o dia que eu tô de mau humor, é como se eu, né, fosse... eles não... É quase que como se eles não aceitassem que eu também posso ter um dia de mau humor. E aí a gente conversou sobre isso, né? Eu falei, cara, você tá de mau humor todo dia. Um dia que eu tô de mau humor, vira um escarcéu? Por quê? Entendeu? Por que tem essa expectativa de que eu sempre tenho que estar de bom humor? Sem querer, acontece isso, né? Sem querer, as pessoas não fazem isso de propósito. Então a menina boazinha tem um pouco disso, assim. Ela sempre foi boazinha. Ela nunca entrou em conflito, ela nunca falou de verdade o que pensa, ela nunca falou não, né? As pessoas pedem as coisas pra menina boazinha, ela fala sim, claro, não, pode deixar. Ela não fala não. Quando você começa a sair desse lugar de boazinha, você vai começar a falar não, as pessoas vão estranhar, não vão gostar. Como disse, ninguém gosta de mudança, né? Como diz a Rachel pro... Não, o Ross pra Rachel. Ninguém gosta de mudança. É isso, um pouco disso, tá? Ninguém gosta de mudança. Mas você vai se sentir muito melhor deixando de priorizar sempre os outros em prol de si mesma. Deixando de sempre dizer sim pros outros e não pra você. Quando você começa a dizer sim pra você, você vai ter que dizer não pros outros. Você vai estar dizendo sim pra você, você vai estar se sentindo muito melhor. Então, essa é a primeira etapa desse processo de transformação e de descida pro submundo. O que acontece depois? Você vai descendo, você vai reconhecendo, você vai o quê? Saindo do automático. Às vezes você tem quase que esse negócio de dizer sim pros outros, de querer ajudar, de querer fazer tudo pros outros, de não entrar em conflito, de não falar de verdade o que você pensa porque você é chato. Isso são hábitos que a gente cria e viram vícios. Às vezes você tá fazendo isso e você não tá nem percebendo. Tem outra coisa que as mulheres fazem muito, que é o pedir desculpa, mesmo quando não é sua culpa. Tem até um vídeo no YouTube no meu canal, sobre isso. Acho que chama A Culpa é Minha. Que é justamente sobre esse ponto, que muitas vezes nós mulheres, a gente aprendeu que a gente não pode incomodar, né? Não pode estressar, não pode criar conflito. E muitas vezes a gente assume a culpa quando a culpa não é nossa. Ou muitas vezes, sabe, em reunião, percebe isso no teu trabalho, por favor, presta atenção. Muitas vezes, na reunião, quando a mulher vai se posicionar, ela já começa pedindo desculpa. Ah, desculpa, é que eu acho que... E a gente precisa cuidar muito com isso, né? Esse é um dos pontos também, uma das máscaras, dos hábitos, dos vícios que a gente carrega, é de ficar pedindo desculpa, de se calar pra uma coisa que era importante pra gente, pra não entrar em conflito, enfim, você vai percebendo tudo isso. Daí o que acontece? Você vai, né, entre aspas, descendo, vamos imaginar que essa descida é esse reencontro, é esse processo de você chegar de verdade na tua essência. Então você vai se despindo dessas máscaras, dessas personas e tudo. E aí vai chegar um lugar, um momento, em que você vai sentir muita tristeza, muita dor. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso. Mas é importante falar porque isso é bem comum, tá? E faz parte dessa jornada. Você vai sentir tristeza porque você vai perceber que você estava escondida no porão da tua própria casa. Que a tua verdadeira essência estava escondida, esquecida. Nesse lugar escuro, sozinha, úmido, desnutrida. E dá muita dor a gente perceber isso,
né? Então, às vezes, o que é importante fazer aqui? Aí já é um segundo passo. Olhar para essa dor, olhar para essa sombra, olhar para isso que ficou escondido, olhar para isso que não foi cuidado, que não foi nutrido e que é parte de você. E aí, esse olhar com acolhimento. Se você pratica educação respeitosa, você sabe do que eu tô falando. O acolhimento não é você ficar justificando por quê, como, o quê. Não. O acolhimento é conseguir sentar com a dor e olhar pra ela e aceitar que ela tá ali. Tem um processo, uma parte do reencontro, onde a gente faz esse processo de regulação emocional. De aprender a enxergar esses momentos em que quando a gente tenta fugir da dor, a gente não quer ficar na dor, então a gente tenta fugir da dor e a gente vai pra um sintoma ou pra um comportamento que nos tira desse lugar de dor. Só que quanto mais a gente faz isso, de fugir das nossas dores, mais a gente se afasta da nossa essência. Então, para que você volte para tua essência, você precisa passar por essa dor, olhar para ela. E aqui, um dos grandes aprendizados, né, que eu tive nessa jornada foi que olhar para a dor, ele não é um processo mental. Ele é um processo corporal. Aonde essa dor dói em você? O que ela te faz sentir? Que cor ela tem? Ela tem cheiro? Ela traz uma imagem? Ela parece o quê? Então você vai fazendo essa exploração, entre aspas, né? Esse 360 da dor, para que você entenda que dor é essa que tá ali. E quando é incrível isso, gente. É totalmente contraintuitivo na nossa cultura, mas é quando a gente olha pra dor é que a gente consegue integrar ela. É quando a gente olha pra dor que a dor vai embora. Não é quando a gente tenta fugir dela. Quando a gente tenta fugir dela, você coloca a dor numa gaveta, fecha a gaveta e você tá lá no porão. Você tá lá no porão da tua própria casa. Quando a gente olha pra dor, a gente se liberta aquela parte sua, se liberta aquele sentimento, para que ele exista e para que, como ele pode existir, ele vai embora. Passa. O não olhar pra dor, que é o que a gente aprende o tempo inteiro, né? É o que faz a coisa ficar lá. O tempo inteiro. E às vezes ela não vai virar um incômodo consciente. Ela só vai drenar a tua energia. E aí você tá lá, exausta, cansada, culpando. Ah, porque é o filho, porque é o marido, porque é o trabalho, porque isso, porque aquilo. E no fundo, são todas as dores que você tá carregando na tua mochila pra onde você não olhou. É todo o sentimento de você passar uma vida inteira não sendo você mesma, é que tá te dando a dor. É o que tá te drenando energia. Drenando a tua vitalidade. Drenando, acabando com ela. Então, esse segundo passo aqui, quer dizer, vamos considerar. O primeiro passo é o optar, decidir entrar no abismo. O segundo passo, reconhecer quais são todas essas personas que você tá vestindo, né? Todas essas máscaras que você coloca pra esconder a tua essência por medo de não ser aceita. Terceiro passo, olhar pra essas dores. Encontrar a tua própria sombra. Se resgatar do porão onde você se colocou. E o quarto passo é o quê? Quando você se permite acessar essa dor e essa sombra, é o passo de você integrar a visão externa de quem você mostra que você é com a sua visão interna, quem você de fato é. Integrar isso. O que eu mostro, sempre mostrei, que eu não quero mais ser? O que essa minha essência estava escondida que agora eu quero mostrar? E esse mostrar, tô falando mostrar, mas não é mostrar, ir lá e mostrar, e a partir de agora eu sou assim, não. Mostrar com atitude, com as escolhas que você vai fazer, com as prioridades que você vai fazer, com os nãos que você vai colocar, com os limites que você vai ser capaz de colocar. Com o tomar decisões que sejam diferentes do que a tua mãe queria que fosse, do que teu pai queria que fosse, do que teu irmão achava que era importante. É isso, é aí que você vai mostrar. Essa é a integração. Fazer, então, né, fazer essa integração. E a partir daí, começa, entre aspas, a subida. Subida pra onde? Subida pra esse mundo da consciência. Porque a partir daqui, você tá consciente de quem você é, por que você faz o que você faz, de quem você quer ser. E como você quer ser. E aqui, nessa integração, você fica inteira. Leve. Inteira. Leve. Com energia, com vitalidade. E nesse processo de subida, então é o quê? Esse processo de ir se assumindo, né, nessa nova versão. Até que você tá 100% assumida, confortável nessa nova versão. E esse é o ponto B. Aqui, nesse lugar de estar confortável com quem você é, com você mesma, conhecer as suas dores, as suas sombras, se libertar dessas expectativas, dessas pessoas que não são de fato você, esse é o empoderamento. E aqui acontece uma outra coisa que a gente vai falar talvez mais profundamente depois.
junto com esse empoderamento que vem de você, de fato, se empoderar de si mesma, de todas as suas partes, vem um despertar espiritual. Vem uma reconexão com o feminino em você, que estava também escondido lá nesse porãozinho, que é esse lugar da intuição, da prosperidade, do aprender a receber, do se sentir digna e merecedora de receber, de não ter que ficar, de não ter essa sensação o tempo inteiro de que você tem que se provar merecedora, de que você tem que correr atrás, que você tem que fazer pra merecer, que você tem que controlar tudo porque senão não vai acontecer. Então, esse despertar espiritual, ele vem nessa forma, ou nessa habilidade de acreditar, de ter fé, de confiar na vida, de confiar na tua intuição, de confiar nas tuas percepções, né? Às vezes não é só uma intuição em formato de, é isso, mas essas percepções, tá legal, não tá? Aqui tem algo que tá escondido, eu preciso cavar mais pra entender o que é. E esse despertar, eu digo que é um despertar espiritual, porque ele é esse acesso a esse mundo sutil, né? Ao que não é concreto, ao que não é o mundo do dia a dia, das atividades das coisas. Ele é um mundo desse teu reino interior. E aqui você encontra essa fortaleza, né? E aqui, enfim, tem outros trabalhos que a gente desenvolve aqui nesse processo de aprender, então, né, a partir desse despertar espiritual, aprender a acessar esse campo e aprender a acessar essas sutilezas. Mas esse é uma parte do feminino que é muito diminuída, muito invalidada, muito esquecida. Essa conexão com a nossa alma, essa conexão com esse mundo sutil, né, com esse mundo não visto, mais sentido. E aí você faz, né, você termina essa transformação do ponto A para o ponto B, de uma mãe, né, uma jovem mãe, recém-mãe, insegura, com medo, que vê tudo assim nessa dicotomia, nesse estresse de tá certo, isso tá errado, isso é bom, isso é ruim. E passa para esse lugar de saber quem se é, de se assumir, de saber o que fazer com a sua criança, não porque a fulaninha falou que quando a criança tá dando birra você tem que fazer ponto 1, ponto 2, ponto 4, mas de estar tão conectada consigo mesma que você se conecta com a criança e aí você sabe o que a criança precisa. Você sabe o que você tem que fazer. Que não tem a ver com o que os outros esperam que você faça. Né, o que os outros acham que a criança devia se comportar assim ou assado. Não tem a ver com isso, tem a ver com o que você de fato acredita. Fica muito mais fácil maternar assim. Fica muito mais fácil viver assim. E aí a gente vai falar aqui, só pra fechar esse podcast, pra ele não ficar tão gigantesco, a gente vai falar de esse desenvolvimento de um novo padrão, do que ele precisa. Precisa de 3 coisas principais. A tua decisão, ou seja, você topar, pular no abismo. A tua ação, caminhar por esses passos, fazer esses passos, estar disposta a se olhar, estar disposta a experimentar, a se permitir fazer diferente do teu, entre aspas, do teu padrão normal, a acessar essa tua essência, ter coragem, né, pra assumir isso tudo tá dentro desse lugar da ação. E de fé. A fé. A fé é porque o tempo dessa transformação não é um tempo de Cronos, não é um tempo cronológico. Ele é o tempo de Kairos que a gente fala. É o tempo de Deus. É o tempo das coisas que acontecem quando devem acontecer, né? Que acontecem na hora certa. Então precisa também ter fé para esperar esse tempo acontecer. Na alquimia tem uma máxima: opus contra naturam, Deus concedere. O que quer dizer isso? O homem contra a natureza, Deus concede. Tá, vamos lá. Ainda, o que quer dizer isso? Quando você faz a tua parte, né? Homem contra a natureza. O que quer dizer isso? É você sair do automático, né? Agir contra o que é, entre aspas, fácil pra você fazer, ou automático pra você fazer. Quando você age de acordo, né, contra esse automático, faz a tua obra, escolhe o que você vai fazer, né? Faz o teu trabalho, o teu papel, Deus conceder, Deus concede. O universo se movimenta. É aquele famoso, quando você dá um passo, o universo põe o chão embaixo. Então, aqui, nesse desenvolvimento do novo padrão, quando a gente tá pensando que você vai conseguir fazer a transformação, você vai conseguir fazer o teu caminho, mas ela não vai ser no tempo de Cronos, não vai ser no tempo do relógio. Então quer dizer que daqui a 1 mês, então, puf, tô transformada, é isso aí. Não. Vai acontecer no tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. Deus concede quando? Na hora certa. Quando é pra ser. Sabe aquela coisa de que às vezes você tá tentando, a gente às vezes fica dando tanto murro em ponta de faca. Tenta, e não vai. Cara, faz a tua parte. E espera. Se permite receber, sai do controle, confia. Quando a gente faz esse processo de transformação, de acessar essa nossa essência verdadeira, de se permitir acessar esse feminino profundo que está em nós, a gente aprende a acessar essa parte, a parte da fé, da confiança na vida, da confiança em si mesma,
de se abrir para receber, de saber que você não tem que fazer o tempo inteiro. De que tem horas de fazer e tem horas de descansar. A gente precisa aprender esse equilíbrio, né? Essa balança de jogar com a vida, de dançar com a vida, né? Uma hora você dá 2 passos para frente, outra hora a vida dá 2 passos para o lado, e nessa dança que a vida se faz. Então, esse processo de transformação, nesse nosso portal de despertar, que pode ser a maternidade, ele vai precisar desses 3 pontos: da tua decisão, da tua ação e de fé. Fé e confiança. Se você gostou desse episódio, dá o like, encaminha pra alguém, pra alguma amiga, compartilha. E se você tiver qualquer comentário, eu vou adorar saber o que você achou, como chegou tudo isso pra você, no @AnaFlaMarques com Z. Ou, se você tá me assistindo do YouTube, aqui mesmo nos comentários. Eu me comprometo a responder todos os comentários e toda quinta-feira tem um vídeo novo no canal, então aproveita e já se inscreve. Até o próximo vídeo ou podcast.